Para a nossa análise de hoje eu trouxe dois temas diferentes. Um dos temas dá título à análise, e é o motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo, mas eu trouxe outro tema também de relevância geopolítica. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias aqui, os 4 primeiros pontos, as 4 primeiras anotações são sobre o tema que dá título à análise, e os 2 últimos pontos são sobre o outro tema que eu trouxe para a discussão. Os 4 primeiros pontos, tema do título da análise, então, são sobre o ataque que foi promovido pelas forças militares ucranianas a uma prisão que se encontra na região do Donbás, que dentro desta prisão tinha presos de guerra ucranianos. Vou repetir, um ataque das forças militares ucranianas a uma prisão onde se encontravam presos de guerra ucranianos. Ataque ucraniano matando ucranianos. Todos os analistas sérios que eu li, e inclusive eu concordo com eles, defendem a ideia de que isso é pura e simplesmente uma queima de arquivo, para que os presos de guerra não deem na língua dos dentes e delatem, aí, e entreguem crimes de guerra cometidos pelos grupos paramilitares ao longo desse conflito, inclusive antes mesmo do conflito começar, que é um tema que eu tenho discutido bastante com vocês aqui no canal, e vou voltar a tocar nesse tema. Não sei como é que a mídia corporativa está repercutindo isso, tá? A mídia corporativa brasileira. Confesso para vocês que até o momento em que eu estou gravando essa análise eu não assisti a mídia corporativa brasileira para ver como é que ela está repercutindo isso. E também, como eu não estou no Facebook, não estou no Twitter, não estou no Instagram, não estou nas redes principais, por uma opção, tá? Não estou aqui desculpem assim, cagando regra e fazendo discurso moral. Eu não tenho interesse de estar nessas redes, tá? É uma questão minha e até essas redes também não querem que eu esteja lá, tanto é que o meu perfil foi bloqueado no Facebook e eu fui excluído do Facebook. Voltei a falar disso, né? Fazia tempo que eu não comentava com vocês isso. Eu não sei qual é a repercussão disso nas redes principais. Agora, que é um constrangimento, um ataque militar ucraniano matando presos de guerra ucranianos para possivelmente promover queima de arquivo, não sei como é que a mídia corporativa vai lidar com essa informação. Não é impossível que ela diga que é um ataque russo para incriminar a Ucrânia, que é a versão que o governo ucraniano está vendendo, tá? Até o momento em que eu estou fazendo essa análise, eu não vi nenhuma avaliação da mídia corporativa, então não sei dizer para vocês exatamente qual é a opinião dela sobre isso. Agora, é possível que alguns setores que já querem desembarcar do Zelensky faz um tempo, por causa da quantidade de problemas que são oriundos do apoio à Ucrânia, tanto é que tem setor de mídia corporativa que já critica a corrupção ucraniana, que é enorme, logicamente, no governo Zelensky. A mídia corporativa faz críticas, ainda que tímidas, alguns setores, ao comportamento dos grupos paramilitares ucranianos neonazistas. Então, tem setores que querem abrir uma porta para desembarcar. Até porque em algum momento eles vão ter que desembarcar. Porque não vão abraçar até o final o governo Zelensky, muito menos a camarilha de assassinos que dão suporte ao governo Zelensky. Em algum momento ele vai ser arremessado na fogueira. Que tem setores que estão abrindo o tempo inteiro precedentes para fazer isso, é verdade. Agora me digam, agora eu quero ver algumas pessoas que acompanham o canal me comentaram sobre isso aí. Aquele ensaio fotográfico do Zelensky com a esposa em meio a um cenário de guerra para a revista Vogue, aquilo ali, quem aconselhou o Zelensky a fazer aquilo, colocou o cara numa fogueira política. Quem aconselhou fez para ter motivo para desembarcar do Zelensky. Porque a repercussão daquilo foi péssima. Mesmo setores que apoiam a Ucrânia viram aquilo com muito maus olhos. Aquilo ali é uma coisa absurda, completamente maluca. No meio de um cenário de guerra, de conflito, na Ucrânia, o líder do país vai tirar fotos para a revista Vogue. Eu vi fotos, não sei se era montagem, eu achei tão absurdo que eu até achei que era meme algumas coisas ali. Foto no meio de escombro de guerra, tá certo? Era aquilo mesmo ou aquilo ali era meme, montagem? Porque o ensaio fotográfico aconteceu. Agora, se as fotos forem verdadeiras, aquelas fotos no meio do cenário, aquilo é uma coisa completamente despropositada, maluca, uma coisa absurda. Então, quem colocou o Zelensky naquela situação fez aquilo para desembarcar do apoio ao governo Zelensky. Não é possível que tenha outro motivo que não esse. Então, vamos ver como é que a mídia corporativa vai repercutir esse bombardeio promovido por forças militares ucranianas contra uma prisão sabidamente onde estavam
grupos presos de guerra ucranianos. Vamos ver como é que a mídia vai, na região do Donbass, vamos ver como é que a mídia vai repercutir essa questão aí. Já o outro assunto que eu vou discutir com vocês hoje é a questão da Turquia, também um assunto de relevância geopolítica, também um assunto importante, diz respeito à Turquia oferecendo uma parceria, né, aí a Síria já fica com o pé atrás, o Bashar al-Assad já olha com desconfiança, o governo turco oferecendo uma parceria para o governo do Bashar al-Assad para combater os curdos que estão dentro da Turquia, dentro da Síria. Repito, o governo turco oferecendo uma parceria para a Síria combater os grupos curdos que estão atuando dentro da Síria e que são um problema, tá? Os curdos são um problema tanto para o Bashar al-Assad quanto para o governo Erdogan. Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto num segundo momento. Os 4 primeiros pontos de hoje sobre a questão da Ucrânia e do ataque à prisão onde estavam ucranianos, um ataque ucraniano contra uma prisão onde estavam presos de guerra ucranianos. Pessoas que foram presas pela Rússia, logicamente. Enquanto o 5º e o 6º ponto são sobre a questão desse oferecimento de uma parceria por parte do governo turco para o governo sírio, que vinha criticando bastante o governo turco por causa das incursões militares dos turcos dentro do território sírio. Então é preciso discutir um pouquinho com mais calma isso aí. E vamos começar pela questão da Ucrânia, então. Vamos entrar nos 6 pontos e vamos começar discutindo a questão da Ucrânia. Primeiro ponto. A Ucrânia bombardeou uma prisão que abrigava presos de guerra ucranianos. Deixa eu repetir para ti, tá? Primeiro ponto. A Ucrânia bombardeou uma prisão que abrigava presos de guerra ucranianos. Essa prisão ficava na região do Donbass, ela ficava porque ela foi bombardeada, tá? O lugar continua lá, logicamente. Ela foi bombardeada, ficava na região do Donbass, e as armas, segundo o governo russo, as armas utilizadas foram lançadores de mísseis norte-americanos que foram lançados para bombardear essa prisão onde tinham ucranianos. O ataque foi promovido pelas forças militares ucranianas e matou os presos de guerra ucranianos. Tá? Então este é o fato, que eu ainda não sei como a mídia corporativa brasileira repercutiu isso, porque eu ainda não assisti. Se vocês assistiram, por favor, comentem aí, que até o momento em que eu estou gravando essa análise, eu não assisti nada sobre isso. Então eu ainda não posso dizer para vocês qual vai ser a abordagem que a mídia corporativa vai dar sobre isso, a mídia corporativa brasileira. Nas redes também, como eu não estou, eu também não sei como é que tá a discussão sobre isso, mas o que eu uso é, das redes principais todas, rede social eu não estou em nenhuma, eu uso o YouTube, que é um canal, é uma rede de streaming, não é bem uma rede social, uma rede de streaming, mas de principal único que eu uso. O resto é Telegram, é o Odyssey, é o Rumble e é a página, é o blog. Agora a rede social mesmo eu não tenho, não sei dizer para vocês. Usava só o Facebook, mas aí o Facebook resolveu me chutar para fora, então agora não uso nenhuma. Segundo ponto. O ataque pode ter sido promovido para evitar que esses presos de guerra, falem sobre crimes cometidos durante a guerra. Repito, o ataque pode ter sido promovido para evitar que esses presos de guerra, falem sobre crimes cometidos durante o conflito e mesmo antes do conflito, tá? Crimes cometidos contra pessoas de origem russa dentro da Ucrânia vinham sendo cometidos muito antes do conflito começar, e inclusive foi um dos motivos para o conflito começar. Antes de começar o conflito, eu já discutia com vocês aqui a questão do Donbass, e como a questão ali era delicada, porque grupos subiram ao poder na Ucrânia negando que pessoas de origem russa tivessem o mesmo padrão de cidadania que pessoas que vivem dentro da Ucrânia, que não são de origem russa. E aí o problema começou, o problema com a Crimeia, o problema com a região do Donbass. Justamente por isso o grosso das operações militares russas são nessas regiões. Então esse é um ponto importante que se compreenda para entender a questão do conflito que acontece dentro do território ucraniano. Outro ponto importante que precisa ser observado. Os presos que estavam nessa prisão aí que foi bombardeada pelos ucranianos eram presos que tinham sido capturados lá naquela siderúrgica de Azovstal. Vocês lembram aquela siderúrgica onde alguns grupos onde alguns grupos se acastelaram e foram se entregando aos poucos? Então não se sabe a quantidade de atrocidades que foram cometidas, porque tem muita gente do batalhão de Azov que estava nessa prisão aí. E o pessoal do batalhão de Azov tem muita coisa para falar, porque fez muita merda ao longo do processo como um todo. Quem acompanha aqui o canal sabe a quantidade de atrocidades que o batalhão de Azov cometeu, que eu discuti aqui com vocês, e não foi pouca coisa, tá?
Foi bastante crime cometido contra a sociedade ucraniana. Pessoas ucranianas de origem russa que vivem dentro da Ucrânia, mas são cidadãos ucranianos, ou deveriam ser, antes de serem expurgados da Ucrânia. Então a questão é justamente essa. Por isso que a região do Donbás e a Crimeia fizeram um movimento para se separar da Ucrânia. Porque os grupos que subiram ao poder no Euromaidan em 2013 e 2014 são grupos que não queriam pessoas de origem russa dentro do território ucraniano, mas que são ucranianas, tá? Deixando sempre claro que são pessoas ucranianas. Então o Batalhão de Azov promoveu ataque de falsa bandeira contra ucranianos para incriminar a Rússia. O Batalhão de Azov impediu que pessoas ucranianas deixassem certos lugares para que seguissem sendo o escudo humano e assim por diante. Então, o Batalhão de Azov não cometeu pouco crime antes do conflito e durante o conflito. Quando esses caras começarem a falar publicamente sobre isso, e vários já estão falando, a gente vai ter acesso a uma quantidade enorme de crimes de guerra que foram apoiados pelo atlanticismo. Justamente por isso a possível operação de queima de arquivo. Tá? Terceiro ponto. Forças paramilitares ucranianas usaram civis como escudo humano antes do conflito. Não, durante o conflito. Antes do conflito, tu tinha ataques aos montes promovidos por esses grupos. Tanto é que várias vezes eu falei aqui sobre isso. Que um dos motivos para o conflito começar eram os ataques que esses grupos promoviam contra pessoas de origem russa, e ao longo do conflito, as pessoas de origem russa que vivem na Ucrânia, que são ucranianos, eram assassinadas, eram impedidas de sair dos lugares onde estavam, ataques eram promovidos, como aquele ataque no teatro de Mariupol. Eu discuti com vocês a questão do ataque ao teatro de Mariupol, que foi um ataque promovido pelos próprios grupos paramilitares ucranianos, e foi repercutido pela mídia como um ataque russo. Então, boa parte das ações desses grupos, impedindo civis de sair dos lugares e atacando lugares civis, era para gerar material para a mídia corporativa ocidental vender o sentimento anti-Rússia. Uma parte considerável das fotos, das imagens, dos vídeos que a mídia corporativa veiculava era material do Batalhão de Azov. E detalhe, se a gente vai olhar as redes, inclusive eu vou dar uma olhada no Wikipedia, não sei se ainda está isso, mas até pouco tempo estava. Tu vai perceber que o Batalhão de Azov, ele tinha uma restrição porque ele era considerado um grupo neonazi. Era considerado um grupo que fazia apologia ao fascismo. E qual é o problema de quando começou um conflito? A mídia corporativa ocidental deixou isso de lado e começou a defender o Batalhão de Azov, começou a apagar essa história de que o Batalhão de Azov é um grupo neonazi. Boa parte das armas que estão sendo enviadas pelas forças ocidentais, pelo atlanticismo, para a Ucrânia, vão parar na mão do Batalhão de Azov, para fazer todo tipo de atrocidade. Então, a quantidade de crimes que esses caras cometeram é enorme, crimes de guerra. Não estou falando de um soldado matando o outro. Um soldado matando o outro é do conflito. Uma guerra é justamente isso. Agora, quando tu mata civis inocentes, e ainda mais do teu próprio país, isso é um crime de guerra gravíssimo. E esse ataque à prisão, matando presos de guerra ucranianos, um ataque ucraniano matando presos de guerra ucranianos, pode ser para queima de arquivo. Quarto ponto. Foram as autoridades. Prestem atenção nisso aqui, tá? Ah, mas eles não sabiam que era. Eles não sabiam que os presos estavam lá. Eles não sabiam que tinham. Prestem atenção nesse quarto ponto. Foram as próprias autoridades ucranianas que escolheram o local para abrigar os presos de guerra. Repito, foram as próprias autoridades ucranianas que escolheram o local para abrigar os presos de guerra. Ou seja, eles sabiam quem estava lá antes de atacar. A tese que muita gente defende, inclusive, que eu também acho muito interessante, é eles atacaram lá justamente porque sabiam quem estava lá. Para que as pessoas que estavam lá não dessem com a língua nos dentes. É um processo de queima de arquivo. Ao meu ver, é isso. Né? Eu não consigo enxergar de outro modo essa questão. É isso. Eu vejo dessa forma. Vamos ver, os fatos vão aparecer e a gente vai discutindo e esclarecendo aqui no canal. Mas até o momento em que eu estou gravando essa análise, do que veio parar na minha mão, do que eu tive acesso sobre esse ataque, me parece queima de arquivo. Tu ataca um lugar onde tem presos de guerra, que sabem muitos crimes de guerra que foram cometidos, e tu mata eles para que eles não denunciem isso. Isso blinda o governo ucraniano, isso blinda os grupos paramilitares, isso blinda o atlanticismo, que arma esses caras.
Quinto ponto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da Turquia, dos curdos, da Síria. Vamos discutir um pouquinho isso agora. Quinto ponto. A Turquia propôs uma parceria à Síria para combater grupos curdos que estão dentro da Síria. Repito. Quinto ponto. A Turquia propôs uma parceria à Síria para combater grupos curdos que estão dentro da Síria. Tiago, eu não faço a menor ideia do que é isso. Dá uma pesquisada onde é que é a Turquia no mapa, onde é a Síria no mapa, e depois tu pesquisa um pouco sobre a questão curda. E em que países os curdos estão. E qual é a causa curda. E tu vai começar a entender um pouco mais do porquê que o governo sírio tem problemas com os curdos, o governo turco tem problemas com os curdos. Até por estarem em vários países que têm uma rivalidade com o atlanticismo utiliza os curdos como uma arma para desestabilizar os países. A arma estimula o separatismo a partir dos curdos, é uma forma de desestabilizar esses grupos. Tanto é que uma das condições para o Erdogan uma das condições do Erdogan para a Turquia permitir, aceitar, discutir a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN era a Suécia e Finlândia pararem de dar guarida para esses grupos curdos. Logicamente que a Turquia utilizou aquilo para tirar os curdos na fogueira. Então, os curdos, como a sua causa tem sido utilizada pelo atlanticismo para desestabilizar, o que o Erdogan fez? Propôs ao Bashar al-Assad, com quem tem vários problemas, tá? Então é uma parceria muito perigosa se a Síria topar. Então vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar, porque é uma questão bem problemática. O que o Erdogan falou? Eu tenho problemas com esses caras, vocês também têm problemas com esses caras. Se eu fizer incursões no território de vocês para pegar esses caras, eu vou ter problemas com vocês e com grupos políticos e com países que apoiam vocês. Quando eu falo de apoio ao governo Bashar al-Assad, eu estou falando ao Irã e estou falando da Rússia. Não foi semana passada, foi semana passada ou semana retrasada? Agora o tempo corre e a gente acaba se perdendo. Mas teve uma conversa entre os líderes de Irã, Turquia e Rússia sobre a questão da Síria. Lembra que a gente conversou aqui no canal? Será que um dos saldos não foi essa proposição de parceria? Não sei, estou especulando, tá? Não tô batendo martelo sobre nada. É possível que essa proposta da Turquia venha de uma pressão da Rússia e do Irã para que não entre em divergências com o governo da Síria, para manter as coisas mais em ordem. Então pode ser fruto daquela conversa. Pode ser ou pode ser, mais uma vez, o governo turco aproveitando o ensejo para fazer os seus movimentos na região. Agora vamos ver onde é que isso aí vai dar e vamos acompanhar os próximos passos aí. Sexto e último ponto. Lembremos, aí vem a parte da parceria perigosa. Perigosa porque tu está fazendo parceria com um grupo que ao mesmo tempo financia movimentos que atrapalham a tua vida, no caso entre turcos e governo turco e governo sírio. Sexto ponto, lembremos que forças jihadistas, grupos terroristas, que atuam dentro da Síria, são organizados pela Turquia. Então a Turquia tem esse papel dentro da OTAN, tá? Saibam, muita gente já sabe disso, muitos que acompanham o canal já sabem disso, até já comentaram sobre isso também. Mas se vocês não sabiam, saibam. Um dos papéis que a Turquia tem é de organizar grupos jihadistas, grupos terroristas, para promover bagunças dentro de países que são adversários do atlanticismo. Então, repito o sexto ponto. Lembremos que forças jihadistas que atuam na Síria são organizadas pela Turquia, por isso que eu falei de uma parceria de alto risco. Porque tu está fazendo uma parceria com um aliado entre aspas, que também mantém grupos dentro do teu território que atrapalham a tua vida. O problema do Bashar al-Assad não é só os grupos curdos. Tem grupos jihadistas que são organizados pela Turquia e que atrapalham a vida do governo do Bashar al-Assad. Então a coisa é mais complicada, ela é mais emaranhada do que se fosse só a questão, não estou reduzindo, mas se fosse só a questão dos curdos. Tem outros problemas lá dentro da Síria. O governo sírio lida com vários problemas ao mesmo tempo. O que acontece na Síria não é um processo de guerra civil. O que acontece na Síria é um processo de invasão. Das mais variadas frentes, grupos jihadistas, grupos que vivem dentro da Síria, mas que foram armados e estimulados para promover movimento separatista, tropas que estão lá dentro com a desculpa de combater o terrorismo, mas que no final, tropas atlanticistas, mas que não combatem e que estão lá saqueando petróleo, roubando trigo e assim por diante. Já discuti isso com vocês. Então a questão síria é uma questão muito grave. Essa parceria, ela é uma faca de dois gumes.
Porque pode ser uma parceria proposta para a Turquia promover incursões e ser mais um problema dentro do território sírio. É um aliado pouco confiável para o caso sírio. Claro que na geopolítica não tem ninguém, não tem carneirinho. Todo mundo quer ser, todo mundo é lobo ou quer ser lobo. Agora, nesse caso do Bashar al-Assad e do Erdogan, o Bashar al-Assad precisa guardar muitas reservas quanto a isso. Muitas reservas quanto a uma parceria com a Turquia. Vamos ver. Pode ser que isso seja fruto daquela conversa entre Irã, Rússia e Turquia, onde Rússia e Irã fizeram um pedido para que a Turquia alivie essa questão e proponha, estenda mais... Pode, estou dizendo que pode ser muita coisa, tá? Como eu não sei os segredos de Estado, eu não tenho acesso a documentos sigilosos, a gente vai capturando o que aparece e vamos especulando em cima para entender a geopolítica. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente e mantêm esse trabalho funcionando aqui. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, por boleto ou por cartão. O Apoia-se, então, permite o apoio por boleto ou por cartão, uma plataforma de apoio virtual. O link está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta. Apoia-se/verdade concreta. Ou pode apoiar pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail. É pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Apoia com o valor que tu quiser, com o valor que tu puder. Não estabeleço nenhum valor fixo, não coloco o valor mínimo, não coloco o valor máximo. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.